Sejam bem-vindos ao MetaCast. Hoje, mais uma vez, de forma muito especial, estou aqui com o Bruno, um grande amigo, um grande irmão, um grande empreendedor, vendedor e hoje um conselheiro de muito sucesso. Brunão, seja muito bem-vindo. Obrigado. Muito obrigado pela sua participação hoje, mais que especial. Eu acho assim, nós criamos o MetaCast aqui na Meta com o objetivo da gente contar um pouco da história, da experiência, né? O que a gente tem, muito além da parte de produtos, né? Muito além do que a gente entrega como serviço, mas é que a galera possa conhecer um pouco mais os bastidores da Meta. Claro. E sem dúvida nenhuma, não menos ou mais importante, hoje você está aqui com a gente, até agora a gente estava trazendo outros sócios, diretores da empresa, e agora você, eu falo que a gente ia trazer alguém de fora, né? Mas agora não é de fora mais. O Brunão é o nosso mais novo conselheiro. Então nós vamos aproveitar para bater um papo sobre isso essa tarde. Beleza? Beleza. Brunão, seja bem-vindo e conta para nós um pouco quem é o Bruno, que eu já conheço há mais de 15 anos. Mais de 15 anos. Marcelão, obrigado primeiro pelo convite, é um prazer estar aqui, né? Pelo segundo convite, na verdade. Primeiro para fazer parte agora do time Meta e estar junto nesse desafio aí de na verdade, esses novos desafios da empresa, de crescimento da empresa, né? De forma mais estruturada e dando um direcionamento diferente nesse novo momento de mercado da empresa. E prazer estar aqui contigo também para participar do Meta One, do MetaCast, desculpa. São muitos metas aqui dentro, muitos né? metas, né? Então você vê que eu estou antenado no produto, que eu já estou até falando o nome de produto aqui. Mas um prazer estar aqui contigo também agora e falar um pouquinho de quem é o Bruno, né? E contar um pouquinho do nosso desafio conjuntamente aqui também. Mas vamos lá, vou contar um pouquinho. O Bruno sou pai de três filhos, né? Mateu, Vitória, Até isso Mariá. nós temos em comum, hein? Pois é, e um chama Vitória, né? Três filhos e um com o nome E um Vitória. chama Vitória com 2 T's, E né? temos muita coisa em comum ainda. É isso aí. Que bom, Brunão. Eu comecei minha carreira no mercado financeiro, então passei pelo Bank Boston, que eu costumo dizer que, sem dúvida alguma, foi a minha maior escola. É onde eu aprendi demais, né? Comecei como trainee lá, fui efetivado, fiquei 6 anos no Boston, na primeira empresa que eu trabalhei. O Boston ele passou por uma primeira aquisição do Bank of America e em 2006 ele foi adquirido pelo Itaú. Eu cheguei a migrar para o Itaú, fiquei 1 ano no Itaú, banco maravilhoso, mas eu era encantado pelo Boston, então acabei não me adaptando, entrei num programa, eu queria fazer também um intercâmbio na época, acabei entrando num PDV e acabei indo estudar durante 6 meses, fui morar no Canadá, em Vancouver, isso em 2006. Solteiro ainda, né? Solteiro ainda, senão não poderia ter ido, o chicote estrala. E aí eu fiquei lá 6 meses, voltei e fui para o Citi. Fiquei 2 anos no Citi, teve a crise do crédito imobiliário subprime na época, né? Já começa a entregar um pouco da idade aqui, mas enfim, Vamos lá, né? E aí eu costumo dizer que aí eu tive o primeiro grande divisor de águas da minha carreira, né? Que foi quando, contrariado até pela família, por mãe, etc e tal, eu queria muito ir para a área comercial na época, ser vendedor. É isso né? aí. Que no banco até então, eu estava ali até meus 24 anos, já era gerente de produtos. Com 24 anos, tocava a parte de produtos de BNDES, crédito rural no Citibank. E aí ali eu criei coragem, eu costumo dizer assim, né? Para talvez dar 2 passos para trás para tentar subir 10 degraus depois, né? Então, fui ganhar metade do que eu ganhava no banco, né? Na empresa de um amigo, legal, como Paulo Godoy, né? Uma empresa de 40 pessoas, fui ganhar metade. Eu era CLT no banco, tal, criei a coragem para encarar CPJ, tal. Não me arrependo nem um pouco para aqueles que eventualmente pensam nessa situação, né? Realmente às vezes vale a pena. E aí não conhecia nada de tecnologia, né, Marcelo? Acho que eu falei assim, mas eu queria ir para a área de vendas. E eu com a minha bagagem ali no banco ainda, era difícil eu migrar para a área comercial, porque eles já queriam gerentes mais experientes, principalmente do corporate, que era onde eu atuava, né, do middle market corporate e tal. Então já eram gerentes com relacionamento e tal, eu não tinha carteira de clientes ainda, então acabou pintando o desafio, eu falei, agora, né? E aí migrei para a área de tecnologia, não conhecia nada, apanhei muito nos 6 primeiros meses, mas aí depois eu comecei a vender um projetinho outro, tal, fui crescendo, fui ganhando gás, tal, fui embora. Eu só queria te interromper, mas Fica à vontade. Você falou, né, e repetiu aí, né? Poxa, eu me tornei vendedor, tive que dar alguns passos para trás.
E eu, assim, tem coisas que eu e o Bruno a gente se conhece há muitos anos, mas eu acho que esse bate-papo já começou mostrando que a gente não se conhece totalmente. Por exemplo, esse exemplo que o Bruno está dando, muito parecido. Nós estávamos aqui nos bastidores contando e por que do vendedor, que eu falei que eu sou formado em engenharia, apesar de nunca ter exercido a profissão, mas no último ano de faculdade, eu falava que tudo que eu queria ser era não ser engenheiro. E ao mesmo tempo tinha um preconceito, como até hoje existe, né? O cara não deu certo e virou vendedor. Sim, não é. Para mim é uma tremenda de uma tolice, uma mentira isso. E graças a Deus aqui, ó, temos duas pessoas que estão contando histórias, né? Hoje a história é do Bruno, não é a minha, mas histórias muito parecidas. Então, eu só quis te interromper porque, poxa, mais isso em comum, né? Em algum momento, e a transição minha de carreira foi exatamente essa, Bruno. Eu trabalhava como suporte na engenharia e eu queria ir para a área de vendas e eu pedi para o meu chefe na época, né? Ele falou, você vai ter que ganhar menos, não tem problema, eu fiz isso. Então, parabéns, eu acho que mais alguém... Não é à toa que a gente tem afinidade, né, Bruno? Exatamente. Não, com certeza, várias coincidências aí, não é por acaso, né? E eu fiz direito, né, também. Muita gente não sabe, mas para quem não sabe, eu fiz direito. Doutor né? Bruno, olha aí. Doutor Bruno, né? Mas nunca trabalhei na área, nunca exerci. E aí eu migrei para essa empresa tal, comecei a decolar ali e tal, e aí ganhei gosto pela coisa, puta, eu me identifiquei profissionalmente na área comercial, falei, é isso que eu gosto, né? Porque assim, eu costumo dizer assim, toda empresa, e principalmente nos dias atuais, né, cultura é uma das coisas mais importantes que uma empresa consegue criar e enraizar, né? A cultura é importantíssimo. Então, assim, eu costumo dizer que hoje, nos dias atuais, todo mundo tem que gostar de gente. Quem não gosta de gente não adianta, não vai ter dificuldades, né? Mas o comercial ele precisa gostar mais ainda de gente do que qualquer outra coisa, porque ele precisa sentar com a pessoa, ter uma relação genuína com a pessoa que está do outro lado, não é simplesmente uma relação, eu tô aqui com o cara para vender só. Se ele não tiver essa arte de gostar com quem ele tá, de estar dividindo ali com a pessoa que ele tá, com certeza não vai ter sucesso. Tem que gostar de pessoas e ele tem que gostar da pessoa que está do outro lado. Porque se não tiver identificação, difícil, só né? vender por vender não vira, né? Você tem que... Porque chega um momento da vida, na verdade, né? Até falando de vendedor, que não é mais você que precisa ficar vendendo, o cara quer comprar de você. Ele gosta de você, ele confia em você, o teu CPF, puta, ele sabe que você não vai deixar na mão e ele quer comprar de você. Eu acho que você falou um pouco, se eu posso resumir um pouco, você está falando de carisma, você está falando de confiança. Tato, né? Sentimento, pessoa. Consequentemente, acontece uma venda, né? É isso. Mas a gente sabe que antes da gente fazer uma venda, isso vale para a empresa, né? Eu fico tão feliz quando eu conheço, quando eu reencontro, né? Nós reencontramos pessoas, essa semana, inclusive, em visita que nós fizemos, pô, e tudo começou assim, pô, Marcelo, 7, 8 anos você esteve aqui, mas só daquela pessoa tá ali aberta e acelerando o processo agora junto com a gente, poxa, Bruno, não com todo o know-how, né, relacionamento que ele tem, mas eu acho que isso é o que a gente traz, né? É isso que a gente traz. Principalmente, eu acho que daí vamos puxar um pouco de sardinha para o nosso lado, nessa parte mais empreendedora, a parte de vendas, né? Porque, poxa, eu acho que você tem que ter essa confiança, você gerar, o que você acabou de falar. Para você fazer uma venda, independente do produto, obviamente, a primeira coisa que a gente coloca é o nosso CPF na frente, né? O CNPJ, na verdade, são dezenas, centenas, hoje já no Grupo Meta, centenas de CNPJs. Mas eu sempre brinco também que eu sou o cara que prometo. Então, tem mais um aqui que está aqui com a gente para trazer essa força e prometer ainda mais. E não é à toa que a gente, né, mais uma vez eu reforçando assim, a gente está junto, né? Porque a gente o Bruno estava me explicando. Eu queria que você contasse um pouco, Bruno, você está falando aí da sua carreira e tudo mais. E então, assim, o pessoal não conhece assim um pouco. Sei que você já teve algumas empresas, já teve, poxa, né, a felicidade de vender algumas empresas. E ao mesmo tempo você está agora numa pegada de conselho, que é o que você está aqui com a gente. Sim. Tenta contar um pouco dessa transição. Então era o Bruno, advogado, que nunca exerceu, né, fez direito, foi um vendedor, só que você está no clímax do vendedor, né? Porque o vendedor, o sonho de todo mundo que empreende é em algum momento vender a empresa. E você foi, já vendeu, já está no conselho. Dá uma rápida passagem por isso para nós. Então, aí eu vou só voltar para já pegar um gancho nisso que você está falando. Então, assim, tive um crescimento rápido na área comercial, né? Cheguei a cargo de diretoria comercial rápido, que foi até quando nós tivemos a oportunidade de nos conhecer já. Tive uma passagem relâmpago como executivo na Olus, que depois eu vim a me tornar ser sócio lá na frente, que eu já vou comentar. Aí fui diretor comercial na Calflex, né, que é uma empresa super conhecida que hoje é 2CX no mercado, fez uma fusão com a Vox Digital, hoje é 2CX, e foi lá que nós nos conhecemos. Né? E aí eu costumo dizer que teve a segunda virada de chave na minha carreira, que foi quando eu tinha eu estava super bem, né?
feliz, com uma posição bacana, mas eu falei, eu quero empreender. Eu acho que chegou o momento de eu falei, eu já gerei e já dei muita coisa para os outros. Agora eu acho que é o momento de eu fazer alguma coisa para mim também. E não simplesmente por fazer, porque eu tinha propósitos diferentes, eu acreditava em coisas diferentes. Eu falei, então acho que é o momento de eu fazer um pouco diferente. Aí abri mão dessa posição executiva. Dessa segurança, né? Exatamente. Porque é uma segurança que muita gente quer, aquela segurança não tem nada de errado. Porque para empreender, para dar um próximo passo, tem uma palavra que é muito importante, que é coragem. Tem que ter coragem. Se não tiver coragem, você não vai em lugar nenhum. Você não chega. Sonhar, coragem, né? Mas é assim, o que eu costumo dizer, coragem, mas de forma segura. Sempre tentar fazer com um plano B em pé, né? Esse é o importante. Então, aí acabei montando uma empresa de representação que deu super certo. Fui representar uma das principais soluções, foi a Olos. Aí a gente tem uma decolada boa. E aí o Paulo me chamou para voltar para a Olos, mas aí já como sócio. A Olos é um case... Ou seja, ali você passou a empreender... Passei a empreender, na verdade, eu tinha o negócio cresceu tanto que eles te convidaram para voltar. Eu tinha uma posição ali, sócio meio executivo, né? A gente combinou ali no início um percentual de participação e alguns gatilhos, né? Eu consegui atingir todos e aí esse percentual foi elevado. E aí, é muito interessante, porque é o maior case, sem dúvida, da minha vida, porque a gente vê as grandes multinacionais vindo de fora, vindo dos Estados Unidos, vindo da Europa para o Brasil e arrebentando de crescer aqui no mercado, e a gente fez o caminho inverso. Eu era VP de vendas na época, sócio da empresa, a gente fez o caminho inverso. A gente levou a empresa brasileira para 9 países, né? Então a gente levou a empresa para fora, para 9 países. Legal. Quadriplicamos o faturamento, quintuplicamos o número da carteira de clientes, né? Foi algo bem legal. E aí, chegando na etapa, aí 2021 acho que foi quando realmente eu liguei a chave do empreendedorismo, porque ali na Olos eu ainda fazia uma posição um pouco mais executiva e tal. Eu comecei a investir ali em 2020 como anjo em 2 startups, né? Fui anjo investidor de 2 startups que deram super certo. Uma delas eu vendi o ano passado minha participação, fiz meu exit. E aí ali eu tive uma ideia de montar uma aceleradora, né, de startup junto com o nosso querido amigo Edson Kinoshita, que é um amigo comum. Que infelizmente não está com a gente aqui hoje. Que era para vir. Tem uma palestra, né? Ele topou, era para estar aqui com a gente, mas sem dúvida nenhuma nós vamos marcar uma próxima com ele. Exatamente. E aí ali eu fundei junto com ele a NZ3, que existe até hoje, uma aceleradora / Venture Builder, né, com um conceito um pouco diferente, né? Em vez de de eu fazer simplesmente um cheque lá para investir na startup, a gente foi num caminho, na verdade, de ajudar a construir, mais hands-on mesmo, de colocar mais smart money no negócio e ajudar a construir. Acabou que hoje a gente deu uma reduzida porque a gente deu uma focada diferente, mas a gente chegou a ter 22 startups no ecossistema ali. Onde o Evertrack era um deles. O Evertrack era um deles lá no começo, quando começou. Tal. Tá vendo? O nosso caminho veio se cruzando. Já veio se cruzando há algum tempo. E os investimentos, não só de negócio, de parceria, de amizade, né? Tá amadurecendo, né, Bruno? Cada dia mais. Né? É isso aí. Aí tomei gosto pela coisa, a NZ3 decolou. Ainda em 2021, quando a gente fundou a NZ3, eu acabei tendo uma oportunidade também de fundar uma software house chamada Hypesoft, a qual também vendi o ano passado, que eu vou contar um pouquinho daqui a pouco. E aí fiquei como sócio ainda da Olos 2 anos e fiz meu exit também da empresa, que existe até hoje, em 2023. Legal. Né? Saí. Então, assim, aí eu comecei a virar a chave mesmo para empreender, né? Mas eu já vinha com essa veia empreendedora desde criança, cara. Eu citei isso num podcast outro dia, né? Que eu gravei com o nosso amigo Wellington também. Sim, também gravei. Eu com 8 para 10 anos de idade, eu morava numa casa que tinha um quintal super grande e eu adorava, eu lia muito já, né? Eu já lia gibi, muito gibi. E eu tinha um monte de caixa com gibi e aí eu montei uma banquinha no quintal da minha casa para revender os gibis para as pessoas que passavam. E aí já entra algumas técnicas de vendas ali, né? Eu com 10 anos eu chegava pro cara e falava assim, mas se você levar 5 eu consigo fazer um preço melhor, tal. Então já ali a gente já estava meio fazendo algumas coisas da área comercial e também empreendendo, né? Mas Bruno, eu vou de novo te interromper porque, poxa, tá muito legal, porque eu não conhecia a história do gibi. E quem assistiu o podcast que eu gravei com o Ed, que inclusive quem me apresentou, né, pra Conexão foi o Brunão, se vocês assistirem lá, vão ver minha história. Eu contei que eu vendia pipa.
Olha para você ver. Tá vendo aí, ó? É a mesma história. E eu não sabia também. E ele também não sabia. A história de vender pipa era... Eu brinco que hoje é a mesma coisa. Eu sou vendedor de pipa lá do passado, hoje eu vendendo tecnologia. E eu tenho um time maravilhoso que entrega tudo aquilo que eu prometo, que nós prometemos agora. É isso. Porque na verdade era isso, né? É eu isso falava aí. que eu tinha um vizinho que fazia pipa muito bem feita. Só que não tinha o relacionamento e o carisma com a turma na rua. E eu era o cara amigão, carismático de todo mundo. O que eu fazia? Não contava que quem fazia chamava Rogério. Quem era o Rogério, eu pegava a pipa e eu vendia. Então, ó, mais uma coincidência. Mais uma coincidência. E eu quero falar, acho que um detalhe importante que o Bruno passou aqui rapidinho, falando de algumas empresas, né? E eu falo assim, o quanto o carisma, o relacionamento, a franqueza, a transparência fortalece o homem e nos traz hoje na posição que nós estamos. Algumas empresas que ele falou, por exemplo, a Hypesoft, é uma empresa que existia uma certa concorrência, uma zona cinzenta entre nós. Mas a gente sempre tratou, né? E eu sempre acreditei, eu acredito e vivo isso, né? Que eu acho que assim, o relacionamento, né? O antigo fio do bigode vale muito mais do que um papel, um contrato. E a gente teve algumas conversas nessa época, né, Bruno? Sim. Poxa, estamos nesse cliente, não estamos. Poucas vezes a gente se esbarrou ali, mas mesmo sendo pseudo-concorrentes, né? De certa forma, a gente nunca deixou de ter o relacionamento, Claro. a gente nunca deixou de se encontrar, de Uma relação de respeito. uma relação né, de respeito, até para competir, porque eu acho que é uma tremenda burrice, com todo respeito, no mercado, onde concorrentes, né, não se falam. E a gente vê muitos casos desses, né? Que o ego fala mais alto, né? Isso é uma besteira, né? Acho que isso demonstra muito o seu carisma, né, Brunão? E aí o resultado que você tem tido. Acho Parabéns, que é um pouco disso, cara. porque o mercado é muito grande, tem espaço para todo mundo, né? Sim. Todo mundo pode ser feliz. espaço, E às vezes, né? são coisas tão idiotas como o ego mesmo, né? Isso acaba às vezes atrapalhando uma boa relação, né? Então Com acho certeza. que... Bom, então aí a Hypesoft também, depois de 3 anos eu vendi o ano passado, né? A Olus também saí minha participação. Então assim, a NZ3 existe tá em pé até hoje. A Mavitec, que eu fundei no lugar da Hype agora o ano passado. E a Slingers, que é mais um projeto junto com o Kinoshita e com o nosso Grande. amigo Wagner Aguado também, que é um cara super bacana também. E a Slingers, na verdade, assim, é um case legal também, porque a Slingers é uma empresa de educação voltada a fomentar o empreendedorismo brasileiro, então para PME principalmente. Então, Que legal. já que infelizmente os nossos governantes não dão o apoio necessário para os empresários e para os empreendedores, a gente tem que decidir através de iniciativas privadas poder colaborar e dar uma mentoria, mostrar um caminho, né? Porque esse pessoal às vezes de carente, PME né? principalmente é carente, e geralmente é um sócio fundador que não tem sócios, então ele é sozinho, ele é carente, ele não tem com quem decidir, com quem dividir decisões, então isso daí faz falta. Então a gente tenta realmente conectar e trazer eles para esse ecossistema. Bruno, mas eu vou te falar uma coisa, isso aí não é só pequeno, médio não, viu? A minha esposa, eu estava conversando com ela, né? Você conhece a Karine, ela também hoje toca uma empresa, e ontem a gente estava falando bastante à noite, assim, que o líder é solitário, né? O líder, na maioria das vezes, ele é solitário, então precisa de uma Slingers, precisa agora do conselho que a gente fundou, né? Sim. E você participa com a gente, porque, pô, a gente, né, que fundou, é difícil. Obviamente, chega um momento que a gente se limita, ou seja, um momento, ou que nós temos uma aptidão, talvez um pouco mais relacionada a vendas ou a parte técnica, e esse grupo, eu acho que é um pouco do que a Slingers faz também, não é isso? Sim. De dar esse apoio, essa capacitação para o pequeno Apoio, médio, capacitação, né? E às vezes assim, até olhar para coisa simples, né? A gente está falando de inteligência artificial por aí, tudo. Às vezes esse pequeno empreendedor, ele está numa situação que assim, ele acha que ele está no simples e está pagando menos imposto. Às vezes, se ele tivesse no lucro presumido, ele estaria pagando menos imposto do que no simples. Mas ele, por falta talvez de apoio, de um direcionamento ali, uma coisa que é simples, ele está apanhando ali, pagando mais imposto até. Então, a gente entra realmente para dar uma cobertura nisso. E aí, eu contei tudo isso, obviamente, para contar um pouco da trajetória, mas entrando no gancho do que você de fato falou, é assim, eu ali, mais ou menos 2019, 2020, eu comecei a me interessar muito pelo tema realmente de direcionamento e governança dentro das empresas. 2019. 2019 para 2020 está com 38 anos. Sempre Brunão prematuro, né? Ali eu prematuro, tive, mas eu tive uma preocupação com isso, tá? Contando para todo mundo aí, eu tive uma preocupação, porque eu falei assim, pô... Quer ser conselheiro com 38? 38. Quis ser diretor, foi diretor com quantos anos? Com 28. 28 e conselheiro com 38. É isso aí. Tá vendo? Bom, cada 10, ó. Então, mas aí assim, eu fiquei um ano para criar coragem para ir fazer uma certificação como conselheiro. Por quê? Eu pensava assim, né? Eu falava assim, pô, eu tinha aquela visão do seguinte, né? Que era realmente da governança mais antiga.
eu olhava e falava assim, putz, cara, eu vou chegar lá, só vai ter cara de cabelo branco, 70 anos de idade, só cara de finanças, só olha número. Eu falei, os caras vão me olhar, moleque aqui no meio e tal, eu vou ser boicotado aqui, né? Eu falei, pô, não vou. Aí eu fiquei pensando, ensaiando durante um ano. Aí criei coragem, fui fazer a certificação, puta, descobri algo totalmente diferente, com o carisma, com a facilidade que eu tenho ali de me relacionar. Putz, foi ao contrário, os caras foram me puxando pra dentro, porque eles falavam, pô, tem um cara aqui com um mindset um pouco diferente, um cara que, puta, olha, o cara de tecnologia e inovação, um cara com visão de negócio, esse cara é importante de ter do lado. E eu comecei a me entrosar muito com os caras ali. Legal, mano. E aí, obviamente, que assim, para tudo na vida que você tem sucesso, você tem que fazer alguns sacrifícios iniciais. Então, para ganhar uma bagagem, ganhar track record, etc., depois que eu formei, eu fiz mais ou menos, hoje deve estar dando mais ou menos umas 7 certificações que eu fiz em governança, em conselho, né? Naquela época só existia IBGC, Dom Cabral e tal, eu fui numa linha de fazer o Celint, que era algo mais prático, que simulava reuniões de conselho mesmo do meu amigo Vanderlei Passarella, que é um grande amigo. E aí, o que eu pude, como eu comecei, né, para ganhar bagagem? Eu comecei a topar fazer cadeiras pro bono. Então, pô, pegava um amigo meu que tinha uma empresa ali, a primeira, uma empresa, puta, fatura, sei lá, 5 milhões ano. Eu falava, pô, deixa eu fazer um estágio aí contigo aí como conselheiro, tá? Fazer um papel muito mais de mentor do que propriamente de um conselheiro, mas eu sentei ali em umas 2 cadeiras ali pro bono como conselheiro, puta, fui ganhando experiência, fui ganhando track record, aí ali 2022 para 2023 mais ou menos eu tive uma primeira oportunidade de uma cadeira de conselho remunerada, né? E dali para frente eu passei por 4 conselhos antes de chegar à meta e num outro conselho que eu tô agora, porque eu acho que o nosso papel como conselheiro também é entender, cheguei hoje, eu cumpri meu papel até tal período e ali eu já cumpri o que eu deveria. Então a minha missão foi cumprida. Vou para o próximo, vou para outro desafio, tal, etc, né? O porquê, assim, isso eu acho que é uma pergunta bem direta, né? Eu tenho os meus porquês porque a gente está junto, mas assim, saber o seu porquê, né? Porque eu acho que uma pegada de conselho, não sei se eu estiver errado, me corrija, eu acho que tem que dar uma liga, né? Não adianta, por exemplo, eu te falar assim, poxa, Bruno, eu tenho um amigo que tem uma construtora lá em Taubaté e está precisando de um conselho. Sim. É isso? Eu tô certo em dizer assim que... Porque até nós já conversamos um pouquinho disso nos bastidores, que eu acho assim, um grande valor do Bruno, e agora eu vou encher a bola dele, nós estamos há 1 mês e pouquinho juntos, e esse 1 mês parece que já está 1 ano. É lógico que a sinergia com a empresa, com os pares, outros sócios, e principalmente com o mercado, é muito fácil quando o Bruno liga para alguém para nos apresentar, querendo falar sobre alguma oportunidade, e esse alguém já nos conhece. Então, facilitou. Só que assim, já estou aqui vendendo seu peixe, tá? Então assim, realmente está sendo impactante e o resultado está de curtíssimo prazo. Porque mistura um pouco, né, de conselho versus mão na massa. Fala um pouco disso, que eu acho que é um grande diferencial que eu já estou sentindo na prática. Isso na verdade, Marcelo, e obrigado, pô, sem dúvida a gente já está começando super bem aí. Eu acho que isso foi uma coisa que talvez eu apliquei uma metodologia própria do Bruno, né? Talvez se eu conversar com conselheiros, principalmente de administração, alguns mais antigos de mercado, o cara vai falar, pô, mas você está lá para falar de pauta de governança, de cultura, de planejamento estratégico. Mas por que não, de repente, contribuir em algumas coisas de growth para a empresa? Afinal de contas, o objetivo do conselho em qualquer empresa é melhorar a valuation da empresa. Seja então, através da venda, por que não pode contribuir também de repente, abrir algumas portas estratégicas? Eu não vejo problema nenhum. Alguns talvez vão olhar para mim e falar assim, puta, isso daí não é um... Você não tá fazendo mas é uma metodologia própria do Bruno. Eu criei isso, tem dado muito certo nos últimos anos e eu acho que é isso. Mas dentro da cadeira de conselho isso não existe? É até uma dúvida que eu tenho. Então, de novo, né? O conselho ele se transformou muito nos últimos anos, né? Então, algumas situações ele até banalizou um pouco, porque tem muito executivo, grandes executivos que criaram histórias fantásticas como C-Level em grandes empresas,
que simplesmente o cara vira a chave e fala, a partir de amanhã eu vou ser conselheiro. Só que esse cara não foi fazer uma certificação, ele não foi entender quais as diferenças de uma cadeira de um empresário, de um conselheiro e de um executivo. E tem muita diferença. E até porque tem muitos deles foram executivos a vida inteira, né? Isso. Eu acho que hoje o mundo está tão acelerado, né? Tá IA, né? Que hoje todo mundo quer fazer tudo, né? Sim. E é difícil, né? Separar o joio do trigo, né? Então, ao mesmo tempo, não quer dizer que um executivo que foi a vida inteira vai ser um ótimo conselheiro, não. É isso. Não existe uma regra. Não existe regra definitiva sobre isso e outra. E eu acho que é importante o cara ir lá estudar, entender o que ele está fazendo, né? E aí dentro daquilo cada um cria sua metodologia própria, mas pelo menos o básico é legal você ir ter lá, né? Então, o que eu vejo de diferente, assim, de novo, voltando um tempo atrás, o termo conselho banalizou muito hoje por conta disso, mas assim, vale a pena realmente ir atrás e fazer algo legal. E aí, qual que é o maior erro na minha visão? Eu que estou criando experiência em conselho agora. Você ter um conselho de repente com quatro conselheiros, 4 membros e todos eles de finanças. Todos eles só olham o número. Pô, por que você não pode ter um cara com visão de negócio e visão de marketing dentro do conselho? Por que você não pode ter uma pessoa de RH com visão de cultura dentro do conselho, que é um tema importantíssimo? Por que você não pode ter alguém no conselho de tecnologia e inovação, que é algo que qualquer empresa tem que ter hoje? Quem que não é digital hoje? O cara que não é digital está perdendo tempo. Não é mais um diferencial, é uma necessidade hoje em dia. Você tem que diversificar. Pô, colocar uma mulher no conselho é importante, essas coisas são importantes. Diversificar, trazer visões diferentes. Isso é importantíssimo. Então, eu uso sim, obviamente, o objetivo principal é tratar de cultura, é tratar governança, é tratar pauta de plano estratégico, mas por que não poder abrir portas estratégicas também do ponto de vista de negócio? Qual que é o problema? Não tem problema nenhum, isso daí contribui para o valuation da empresa. Eu quero, assim, uma questão acho que é mais sua também. Qual é o momento ideal de uma empresa buscar um conselho? Existe um nível de faturamento? Depois eu posso te falar o porquê eu busquei, mas quero saber de você pela sua experiência, né? O que mais atrai, você conhecendo isso aí? É o tamanho que a empresa quer ser? Porque eu acho... Não. Eu vou falar por mim só uma coisa, só para deixar a bola rolando para você. Eu acredito demais que para alguém buscar um conselho, primeiro tem que ter muita humildade, né? Esse era o primeiro olhar para fora e falar assim, esse é o primeiro ponto que eu ia falar. Porque todos, senão primeiro eu estou me colocando nessa, mas a grande maioria dos empreendedores que eu vejo, assim, existe uma prepotência, né? Eu sou tão bom, construir aqui esse negócio há 17 anos, por que eu preciso de você? Quem que é esse cara que vai vir falar como você tem que fazer? Quantos anos você tem que você fez? Então, acho assim, eu já estou deixando a bola rolando, porque eu acho que esse é imagino que seja um dos principais. Dos principais. Se não o principal. Porque é isso, né? Porque para escutar um conselho seu, é quase assim, pô, quem é você para me dar um conselho? Então tem que ter uma pegada de humildade. E quais são os principais motivos que eles te procuram? Assim, tem que ter humildade, né? E primeiro, e tem que ter empatia de ambos os lados, né? Porque quem está no conselho tem que entender o momento do empresário ou dos sócios, né? O momento da pessoa, né? Exatamente. Não é só da empresa, né? Exatamente. E também fazer provocação, e colocar metas, objetivos que sejam provocativos e desafiadores, mas que não sejam impossíveis também. Porque tem conselheiro que senta na cadeira e fala assim, é assim, tem que executar e acabou, tal. Não é bem assim. Sai da cadeira de conselho, por isso que eu falo que é importante você entender as 3 cadeiras. Sai da cadeira de conselho e senta no lugar do cara para ver se o cara vai conseguir entregar. Se você conseguir entregar aquilo que você está pedindo pro cara. Se você acha que você consegue, já facilita, já é meio caminho andando. É isso. Então assim, em primeiro lugar, eu acho que realmente, qual que é o momento ideal de ter um conselho? Não tem momento ideal. Eu vou te falar uma coisa, eu que mexo com startup, é assim, se você começar alguma coisa voltada a conselho numa startup que está numa fase de MVP ainda, no early stage, já é importante. Já é importante. E, gente, o que o cara não entende é que assim, isso pode mudar a valuation de empresa. Quando chega um fundo
ou alguma empresa maior para fazer um M&A, comprar empresa, alguma coisa, o fato de você ter isso mais estruturado com o conselho dentro, já com os números mais claros, de uma forma que você mostra isso numa due diligence de uma forma mais estruturada, muda o valuation de uma empresa, muda o seu múltiplo. Ou seja, de EBITDA, tudo, muda tudo. as empresas, assim, os empresários, os empreendedores que não pensam nisso também não vê valor, né? Imagino assim, né? Exatamente. Não, eu vou te dar um exemplo, eu vou te dar um case aqui, é um exemplo, o meu primeiro case como conselheiro remunerado. Tá. Foi uma empresa que faturava 12 milhões ano, Tá. ele era sócio, ele não tinha sócio, ele era sócio fundador sozinho, né? E ele chegou para mim, a gente tinha um relacionamento de anos de mercado já, né? Ele chegou para mim e falou assim, Brunão, é o seguinte, cara, me ajuda a vender a empresa? Eu preciso de alguém para comprar minha empresa, cara, eu não aguento mais isso daqui. Eu falei, peraí, eu falei assim, deixa eu entender um pouco melhor. Aí dei uma mergulhada na operação, eu falei, não, o produto do cara era legal, o serviço do cara era bom. Eu falei, por que você quer vender a empresa? Não, porque eu não aguento, porque, cara... Só que ele era um cara extremamente centralizador, ele era o cara que comprava folha de sulfite da empresa, o cara que atendia o telefone, o cara que fazia isso. E ele tinha quase 100 pessoas na empresa. Cara. E ele ainda assim fazia tudo isso. Aí beleza, o cara não tirava férias há 5 anos. Eu falei, peraí. Aí sentei com ele e falei, Primeira coisa. você consegue esperar 1, 2 anos pra gente vender a empresa melhor do que ela tá hoje? Você confia em mim? Não, confio. Eu falei, então tá bom, vamos instituir um conselho. Eu era conselheiro sozinho, vamos instituir um conselho, mas eu fiz mais um papel de mentor ali. E aí, eu comecei a falar para mim, a empresa tem caixa, não tem? Vamos contratar um CTO. Você não coloca mais a mão em tecnologia. Porque o cara está muito ali no dia a dia, ele não está olhando para o planejamento estratégico da empresa. O que eu vou fazer daqui 1, daqui 2, daqui 3 anos? Ele não estava olhando para o estratégico, ele está olhando só no incêndio do dia a dia, só paga. Então vamos trazer um CTO, trouxemos um CTO, a empresa tinha condições de pagar um CTO. Trouxemos um CTO, começamos a tirar as coisas aos poucos da mão dele. Trouxemos um COO, começamos a tirar algumas coisas de operação da mão dele. E trouxemos uma pessoa de comercial que não era um nível diretorial, um nível gerencial, eu ajudava com algumas coisas também e tocou. Bom, o que aconteceu? Né, Estruturou. Vendida, não foi fácil, né? Não foi da noite para o dia, obviamente, mas assim, com mais ou menos 1 ano da empresa, a gente já começou a ver resultados significativos. A empresa saiu de 12 milhões para quase 20 milhões de faturamento, a empresa melhorou margem, melhorou EBITDA, começou a ficar num outro nível. E aí a cereja do bolo para mim foi quando ele tirou férias com a família, foi com a esposa e com os filhos para os Estados Unidos, para a Disney, ficou 35 dias lá, a empresa andou normalmente sem ele lá, e aí ele mandou uma mensagem para mim, isso para mim vale mais do que dinheiro, do que qualquer outra coisa. Mandou uma mensagem e falou assim, cara, obrigado pelo que você proporcionou, cara. Fazia 5 anos que eu não tirava férias com a minha família, que eu não viajava. Eu tô aqui, meu telefone tocou acho que 2 ou 3 vezes por coisas urgentíssimas. O que era do dia a dia andou normal. Tocou. E aí acabou o seguinte, ao final dos 2 anos que eu falei, ele falou, agora eu não quero mais vender a empresa. A empresa estava bom, estava num momento legal, tal, ele desistiu de vender a empresa. E eu falei, então muito obrigado, ele era um amigo pessoal também, eu falei, eu cumpri minha meta aqui, cumpri minha missão, obrigado. Eu pedi para sair e a empresa deu continuidade. Acabou. É isso. Olha só, né? No resumo de tudo isso, nós começamos com pessoas, falamos de relacionamento e terminamos com pessoas de novo. E eu acredito, e eu sei que você acredita muito nisso também, que é o lance do porquê, de propósito, né? Tem que ter um propósito, né? Claro. A gente fala muito de vida, de propósito. Claro que uma empresa nasceu para dar lucro, para dar dinheiro, mas o que a gente faz com esse lucro, né? Hoje a gente tem, mais de 100 colaboradores. Às vezes bate aquela reflexão como empreendedor, né? Puxa, cara, são 100 famílias, são, né? A nossa responsabilidade é muito grande. Não são 100 cara. pessoas. Se você considerar uma média de 3 ou 4 pessoas por família, a gente está falando de 400 pessoas, não são só 100. Cara. A responsabilidade é muito grande. E eu acho assim, né, Bruno? Assim, imagina assim, então a gente como empreendedor tem a responsabilidade dos 100, daí quando a gente traz o Brunão aqui para ser um conselho, ele também assume essa responsabilidade, porque o conselho é isso, né? O conselho não é só falar assim, vamos aumentar o EBITDA, vamos vender mais, vamos reduzir custos, vamos fazer isso. Como eu faço isso? Como fazer isso? Como cuidar de pessoas, né? Brunão, nós já estamos partindo aqui pro finalzinho. Que pena, então, passou que pena, tão rápido. Né? Parece que... Vamos ter que gravar outro Vamos depois, ter que gravar né? outro, que a gente fala demais, outro. Brunão e eu somos tagarelas digital, né? Mas, Brunão, quero te agradecer demais por esse momento. Quero te agradecer demais, olhando para a câmera, agradecer demais. Brunão, agora ele dançou, porque ele falou alguns números aqui que não só registrados, né, aí na câmera,
né? Então, registrado aqui na minha cabeça e no meu coração. Ele falou, quintuplicou uma empresa, dobrou a outra. Então... E é importante, tá? Porque eu tenho que fazer essa correção, não sozinho. Eu sei. Né? A gente, como líder, a gente tem a obrigação, na verdade, de servir. Sem eu acho que dúvida. a palavra é essa, é servir. Servidão, é isso aí. Né? E, na verdade, dá a possibilidade de formar pessoas também para que façam isso e sejam multiplicadores disso para as pessoas dos times também. E dê continuidade, né, Brunão? Eu tive uma outra situação desse tipo que foi o seguinte. Eu tinha um cara que era um gerente de comercial perfeito para assumir uma cadeira de diretor comercial. Perfeito. Eu tinha assumido uma outra posição na empresa e esse cara era perfeito. Ele era excelente, tinha todas as qualificações para assumir, só que ele não tinha preparado ninguém no time dele para assumir a posição dele. O que aconteceu? Ele era um cara que dava conta da cadeira dele, só que não tinha ninguém para colocar no lugar dele. Eu tive que trazer uma pessoa de mercado e ele acabou, entendeu? Ou seja, então, assim, ele o também problema tem não que era a preparar. competência dele, o problema é ele não ter preparado alguém para Ele tem que servir também para ter continuidade, para ele subir para essa cadeira e para alguém subir para a cadeira dele. Com certeza. Não, mas o Brunão é humilde, tá vendo? Ele tá ok, tá certo, concordo com você, porque eu também prego aí dos meus valores, que eu acho que hoje nós estamos, não somos, né? Estamos líderes. Eu estou CEO, não sou CEO, né, de um grupo. E assim, doido para que arrume sócios, amigos, para estar aqui na nossa cadeira já, muito em breve, né? Eu acho que eu falo que a gente é construtor, né, de palcos, né, para que as pessoas possam crescer. E nós temos um grande amigo e seu sócio em comum, que é o Edson Kinoshita, um cara que me ensinou muito desde a época da Sky. Pô, foi um grande cliente, depois Cielo. Um cara que eu aprendi demais com ele. Grande ser humano. Como um grande ser humano, né? Pouca gente sabe, mas a gente se conheceu de verdade. Longe de falar ele como VP, foi entregando comida no centro de São Paulo, né? Então eu acho assim, né? Projetos sociais que a gente participou. Mas assim, Brunão, resumindo, para que a gente possa fechar com a chave de ouro, queria que você deixasse então um recado, acho que um padrãozinho assim. Por que você hoje, eu acho que você falou muito bem e eu vou reforçar, né? Porque quando alguém tão competente como o Bruno rolou, lógico, uma empatia, ele já conhecia o Bruno, já conhecia o César, os outros sócios, ele veio aqui, conheceu todo mundo, e eu falei pro Bruno, né, o grande desafio de ter alguém no nosso meio, né, de uma empresa de tantos anos, poxa, 17 anos, sócios que entraram, assim, talvez o mais novo já está há 10 anos, é ter essa empatia e estar junto com o time, alguém que chega novo para ganhar seu espaço, né? Claro. Nós nunca fomos e nunca seremos ninguém que vai ter um top-down, quem manda sou eu, nunca foi assim. Então, Brunão, queria que você também, assim, nós te escolhemos, mas você também escolheu a gente. Claro. Queria que você contasse ali, ó, olhando para a câmera, por que você escolheu hoje estar no Grupo Meta como nosso conselheiro? Bom, primeiro de tudo, acho que a gente já falou sobre isso algumas vezes, é porque os propósitos estão muito alinhados, né? Eu acho que, assim, o berço, a essência, eu acho que tudo isso está muito alinhado, né? E eu acho que, de verdade, isso é o mais importante. O resto é consequência e acontece, né? Exatamente. Que nem você falou há um tempo atrás, aqui na nossa conversa. Ninguém faz uma empresa simplesmente para ser instituição de caridade, não é isso, né? Ela tem que dar lucro, ela tem que ser saudável, ela tem que prosperar, né? Mas eu acho que assim, 80% do caminho já está direcionado se os propósitos estão alinhados, né? Então não é só sobre o produto, sobre o serviço ou sobre o que a empresa faz, eu acho que é sobre as pessoas que formam a empresa, né? E isso, quando estou falando isso, eu não estou falando só de quem lidera a empresa, estou dizendo do todo, né? Estou dizendo que todo mundo tem a sua importância, né? Todo mundo tem a importância. O pessoal que contrata o café, o estagiário, cada pessoa dessa é importante você ouvir. Às vezes você está num dia a dia, a gente está numa puta loucura que tá indo para cá, não sei o quê. Essa pessoa sopra alguma coisa no nosso ouvido que é uma dica que vai ganhar nosso dia, né? Com certeza. Então, acho que assim, o que eu costumo dizer, pense grande, né? Tenha fome, mas tenha sempre humildade para saber de onde você veio e lembrar da sua essência, né? Isso eu acho que eu consegui alinhar principalmente com as pessoas que aqui estão. Que bom. E isso de verdade me motiva para a gente estar junto aí nesse desafio. Vamos em frente. Caminhar junto nos próximos anos. É isso aí. Obrigado, Brunão. Obrado mais uma vez. Obrigado, prazer. Tamo junto, viu? Valeu, velho. Pode ir junto. Valeu. Tchau.